Pronto, agora deu certo. Estou vendo que está gravando. Bom, gente, boa noite a todos. Bom, vamos dar início à nossa aula. Pessoal, a nossa aula de hoje, estou terminando de preparar aqui um pequeno questionário, umas questões de química para vocês, num formulário, tá bom? Assim, quando terminar a aula, ainda hoje, eu estou colocando lá no nossa plataforma, no Google Sala de Aula, certo? Hoje eu quero mostrar aqui para vocês, vou dar uma aula usando um livro, tá bom? E aí eu vou explicando um assunto bem interessante que tem no livro de vocês, o livro que eu disponibilizei lá no Google Sala de Aula, tá? Aí a gente vai discutindo o assunto e fazer alguns exercícios nele. Aí no final da aula eu passo, se der tempo ainda já mostro o formulário para vocês. São pouquinhas questões, tá bom? Eu vou abrir aqui o livro. Só um momento que eu estou vendo aqui o livro. Pronto. Pronto, já estou por aqui. Vocês, o áudio tá bom, né? Dá para vocês me ouvir aí tranquilamente. Pronto, qualquer coisa, pode perguntar, fique à vontade, viu, gente? Deixa eu colocar aqui. Aí Arthur aí vai me ajudando aí, quem for chegando, ele vai colocando em sala. Não é por aqui, não. Pronto, eu acredito que vocês estejam vendo aí, tá? O livro que nós vamos utilizar hoje é o livro de Química, volume 1, tá? A parte de Química Geral. Como eu falei para vocês, na nossa primeira aula, né, nós vamos começar a ver alguns assuntos, tá certo? Como, se vocês observarem, nós temos poucas aulas por semana, apenas 1h30, devido ao nosso horário ser bastante reduzido, e vamos trabalhar somente 1h30, então eu vou selecionando assuntos e passando outros para vocês estudarem em casa, tá bom? Eu tenho um slide que tem uma sequência de aulas da química, aliás, que mostra para vocês o que vocês estudar mais importante para o Enem de Química. Eu vou também disponibilizar esse slide para vocês, tá certo? Para que vocês tenham acesso e vocês em casa vai se organizando seus estudos e em aula aqui tira as dúvidas comigo. Ó, gente, qualquer questão de química que você estiver estudando dentro do material de vocês, ou até mesmo aqui do livro, tiver dúvida, esses momentos é o momento que vocês têm que perguntar a gente, perguntar a mim, professor, se for, vocês aproveitem para estudar também das outras matérias, né? E fazerem isso, não esperar somente pelo professor passar o exercício para vocês, não. Como química é uma disciplina, é uma ciência empírica, né, experimental, uma coisa que vocês têm que ter noção, têm que ter em mente, é que por ser uma ciência experimental, uma ciência empírica, ela está relacionada com o cotidiano. Então, se vocês observarem, às vezes, a maioria dos exercícios que vem na prova do Enem são exercícios relacionados ao dia a dia, ao cotidiano, e mais, interdisciplinar, muitas vezes está interdisciplinar com outras matérias, outras disciplinas, tá bom? Com geografia, com biologia, a matemática e a física nem se fala, né? E também a química, gente, é uma ciência exata. Então, se ela é uma ciência exata, está dentro da área das ciências da natureza e suas tecnologias, então, ela precisa que se tenha um olhar, assim, bem cuidadoso e fazer bastante exercícios, tá certo? Somente a questão teórica não vai fazer com que vocês, né, aprendam ou
pelo menos recorde, né, o que foi estudado durante o seu ensino médio, tá bom? Então, eu vou entregar a vocês depois um slide bem direitinho, que tem toda a sequência para o que vocês vão estudar. Olha só, eu vou adiantando aqui, viu? Lembre-se, é bom vocês também, sempre que tiver aulas minhas, tenham um cadernozinho assim de lado, com as folhas, né? Tudo para vocês fazerem as anotações de vocês. Isso é importante, tá bom? Deixa eu adiantar aqui. Na aula passada, a gente estava discutindo justamente aquela parte inicial, né, de química, do que é química, que é matéria, falamos um monte de coisas lá. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um momento de onde a gente vai iniciar o assunto. Vou adiantar aqui. Substância estranha, aplicando a mais substância química. Acho que eu já passei. Acho que já. Tinha passado já. Porque eu quero começar a mostrar para vocês a parte de transformações. Energia envolvendo as transformações. Pronto, vai começar por aqui. Transformação da matéria. Pronto. Porque vocês estão com esse livro aí com vocês. Então, é bom que a gente pegue o livro, a gente vai olhando aqui o que é que tem no livro e vocês vão estudando, gente. Então, aqui, ó, ele inicia aqui perguntando o que você já sabe sobre química. Essa parte aqui, você deu uma lida em casa, tá certo? Vai lendo esse conteúdo, essa parte desse conteúdo aqui. Por quê? Porque, olha, essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, pontuando aqui, tá? Essa imagem, tá? Daqui das técnicas, né? Ó, uma imagem de 2004. Essa imagem, eu já vi essa imagem na prova do Enem. Não lembro qual foi o ano, mas eu já vi questões caindo dessa imagem aqui. É como eu falei para vocês, esses livros, eles pegam muito essas imagens e daí elaboram as questões. E quando você já vê uma imagem no livro de vocês e você for ler, for interpretar o que tem dizendo ali, vai ajudar bastante a encontrar as respostas lá. Certo? Bom, então, deixa eu ver aqui na frente, onde ele inicia. Pronto, onde ele diz aqui, ó, o que é que a química ela estuda, fundamentalmente o que é que a química estuda. A química ela estuda o que é a matéria. Se ela estuda a matéria, então ela parte de três coisas importantes. Então ela estuda o que? As transformações da matéria, as propriedades que regem essas transformações e o que constitui a matéria. Então, a partir do momento que você consegue pegar essas três palavras e relacioná-las, então você consegue chegar a um conceito de química e fazer a subdivisão do que nós vamos estudar desde agora do início até o final do ano. Então, o que é que a química estuda? As transformações da matéria e a energia também, no qual ela é... Só um momento, gente. Tem alunos falando comigo aqui. Eu não posso estar atendendo aluno agora, não. Então, meu pai do céu, acho que é da raiva. Deixa eu sair aqui só um momento. Gente. Não vou sair dentro da aula, não. Não vou sair, não. Então, Então, se ela estuda as transformações da matéria, então ela, além disso, ela intrinsecamente está o quê? Agregada a essas propriedades, tá certo? Da matéria. Que propriedades são essas? Por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tá bom? Solubilidade. Então, são propriedades que regem dentro de uma visão macroscópica da ciência química. Então, com base nessas propriedades, a gente começa a observar a natureza e ver transformações que estão ocorrendo. Como, por exemplo, se você vê uma água fervendo, você sabe que a água ferve a 100 graus Celsius, mas a gente não está enxergando como é que está ocorrendo esse momento dessa ebulição. Daí vem a constituição da matéria, que já está numa visão microscópica, onde a gente vai estudar átomos, né, moléculas, daí, a partir daí vai ter uma visão mais quantitativa. Isso aí é o que constitui a matéria. Então, essa relação de propriedade,
constituição da matéria é o que vai nos dar o conceito de que química é que estuda as transformações da matéria, e a energia é utilizada, né, como fonte. Muitas vezes a gente fala assim, vem um conceito de energia. O que é energia? Ela está relacionada ao trabalho. Então, a gente vai ver lá na frente que eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Então, aqui, ó, para organizar o raciocínio, vamos começar a dizer que a química estuda o quê? A matéria e suas propriedades, tá certo? As transformações da matéria, tá? Dentro de uma visão macroscópica, nós temos que, primeiramente, ver isso para poder entender. Daí a gente vai começar a trabalhar essa questão aqui das transformações da matéria, que é justamente assuntos que começam lá no finalzinho do primeiro ano, né? Se for no ensino médio, e segundo ano a gente já começa a ver as transformações da matéria, que é justamente a parte cinética química, equilíbrio químico, tá? E a energia que envolve essas transformações. Aqui, vamos então detalhar cada um desses 3 itens aqui. Então, o livro ele inicia com a questão da matéria, tá certo? Dizendo que a matéria ela é considerada um conjunto de todos os diferentes materiais existentes na natureza, ou seja, tudo que existe, eu posso até dizer, no universo, né? Tá bom? Portanto, tudo que existe na Terra, nos planetas, nas estrelas, né? Enfim, em todo o universo. Então, é isso aqui que a gente chama de matéria. E aí a gente vai ver a unidade elementar que forma a matéria, que é quem? O átomo. Bom, gente, tenha cuidado com o conceito de matéria, porque eu estou aqui levando para dentro de um conhecimento científico, dentro de uma linguagem científica, o conceito de matéria. Não confunda conceito de matéria como matéria relacionada à questão espiritual. Quando eu falar assim, a questão espiritual, então isso aí não é de cunho científico, e sim religioso. Então, não podemos confundir matéria religiosa com matéria científica, porque uma coisa aqui não tem nada a ver com esta outra, tá certo? Bom, aí o livro de vocês ó, traz exemplos aqui mostrando, né, essa questão da matéria. Note que os exemplos anteriores são de materiais do estado sólido, mas a matéria também pode se apresentar de forma líquida, gasosa, não é isso? Então, até mesmo o ar que respiramos, ó, essa grande mistura aqui, que é uma mistura gasosa, tá? Então, o livro é bem explicativo, observe que a linguagem é ótima de se ler, de entender. Ok? Então, aí devemos também considerar a matéria tudo o que for... Professor, licença. Oi. Diogo está perguntando no chat qual é a diferença de átomo e elemento químico. Bom, o átomo é o elemento químico, né? Nós chamamos de elemento químico para representar o átomo. Na verdade, é a mesma coisa, só que o elemento químico, quando a gente vai falar de elemento químico, a gente vai observar que ele traz mais informações. Por exemplo, no elemento químico, ele traz a massa dele, ele está mais completo, então quer dizer assim, e ele vem representando uma tabela para poder a gente organizar. Mas, se eu for dizer a vocês assim, átomo é elemento químico? Não deixa de ser. Então, quando você fala assim, carbono, por exemplo, eu estou falando do átomo de carbono. Agora, quando eu falo somente átomo, eu estou generalizando, tá certo? Aí eu vou dizer que o átomo tem 2 regiões distintas, uma é chamada de eletrosfera, que é aquela maior parte do átomo, né, onde estão os elétrons, né, em movimento, girando ali desordenadamente, né? E o núcleo, que é onde vai conter as 3 partículas subatômicas mais importantes que a gente estuda aqui para o primeiro ano, que é o próton, o nêutron, né? E qual é a outra? A outra partícula. Me lembra se tem? O núcleo. Eu falei 3 partículas que o átomo possui. Eu disse que tem 3 no núcleo. Aí eu falei certo. Prótons, prótons, nêutrons e os elétrons. É porque eu joguei uma deixa para vocês aí, ó.
para o ensino médio, para o Enem, é importante que vocês saibam que o átomo ele tem 3 subpartículas importantes, que é o próton, o nêutron e os elétrons. Aí você tem que saber a localização. Os elétrons estão na eletrosfera, tá bom? Em orbitais. E o próton e o nêutron está no núcleo do átomo. Então, quando eu falo átomo, estou generalizando. Então, eu posso estudar o átomo, e isso aí eu posso levar para qualquer elemento químico. Agora, quando eu falo de elemento químico, eu estou mais específico. Aí eu tenho que dizer carbono, elemento hidrogênio, nitrogênio, e assim sucessivamente. Tá bom? Tirei a dúvida, será? Qualquer coisa, pergunta novamente, que eu depois, no final, eu vou olhar o chat aqui, que não tem como eu ver, não. Foi bom, viu? Quem me avisou aí que não tem como eu visualizar. Tá bom? A não ser que eu entre, mas vai ficar com minha voz duplicada, não é bom não, entrar pelo celular não. Então, gente, é interessante notar que os diferentes materiais têm características e propriedades, certo? Que também são diferentes. Por exemplo, o ferro é duro e resistente. Aí está no estado sólido, né? O interessante é isso, que ele atribui um estado físico, mas quando a gente vai olhar as características, essas características ela pode diferenciar a matéria de outra. Então, isso aí é muito importante, porque o que vai fazer com que a gente entenda essa visão macroscópica são essas propriedades. E a partir do momento que o aluno ele consegue entender essas propriedades, então ele vai começar a entender, a caracterizar. Lá na frente, a gente vai ver o assunto de quê? De separação de misturas, e aí, com base nessas propriedades, é onde vai conseguir separar um componente de outro, utilizando as propriedades. Tá? Então, aqui vocês dêem uma lida nisso aqui, que é muito importante. Ele diz que são exatamente as propriedades que permitem distinguir um material do outro. Tá? Eu acabei de explicar para vocês. Bom, aí aqui tem um recadozinho que é importante, né? Ó, não devemos manusear, cheirar ou provar materiais desconhecidos. Eu me lembro de uma questão do Enem que trata justamente disto, que foi uma questão que caiu, a questão número 1, de misturas envolvendo produtos de limpeza, e a questão do número 2, a resposta era isso aí, ó, a questão número 1 era falando de uma dona de casa, não sei se vocês se lembram dessa questão do Enem, uma dona de casa misturando, né, produtos de limpeza, e ela se intoxicou, no final emitiu gases tóxicos, e ela se intoxicou. Aí a resposta era a questão das misturas, as misturas químicas. Aí, na questão do número 2, era uma questão mais de utilidade na área de saúde, e a resposta era justamente falando que nós não podemos, de forma alguma, mesmo vocês assim, eu sei o que é isso, mas mesmo assim, não pode pegar produtos químicos, cheirar, né, colocar próximo do nariz ou do olho, porque a gente não sabe o que é que tem ali. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante, que dê uma lida depois disso aqui. Há, porém, 2 propriedades observáveis em todo e qualquer material. Quais as propriedades? 2. Aqui. Qualquer material pode ser pesado. Aí, isso aqui, ó, é uma propriedade específica ou é geral? Então, existe essas 3, são 4 denominações de propriedade. Tem as específicas, tem as gerais e tem as funcionais, que daí entra as organolépticas, tá? Então, quando eu falo assim de propriedade geral, é aquela propriedade que ela está em tudo que existe. Então, tudo que está na natureza possui massa, então é geral, tá certo? Qualquer material ocupa um lugar no espaço? Sim, então também é uma propriedade geral. Então, quando eu relaciono a massa, que é uma propriedade geral, o volume, ou seja, o espaço que ele ocupa, que também é uma propriedade geral, eu posso chegar a fazer uma relação dessas 2 propriedades e chegar a uma outra propriedade, que é a densidade. Já a densidade não vai ser uma propriedade geral. Isso é tão interessante que eu coloquei um exercício para vocês, tá? No final da aula aqui eu vou disponibilizar no grupo, e no Google Sala de Aula, para registrar como aula dada, que tem exercício falando de densidade. Então, a densidade não é uma propriedade
geral, e sim uma propriedade específica. Por quê? Porque se eu pegar esse lápis aqui, eu tenho como medir a densidade dele? Tenho. Aí já vai ser diferente, gente, do caderno. São materiais que possuem massa, que possuem volume, né? Ocupa um lugar no espaço, a caneta também, mas tem densidades distintas, diferentes. Então, essa densidade daqui é diferente dessa. Então, densidade é uma propriedade específica da matéria, tá bom? Vamos lá. Então, aqui dá o conceito de matéria, dizendo que é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, possui volume, né? Note que os gases também se encaixam nessa ideia. Bom, aí aqui tem, mostrando 2 pontos aqui interessantes. Se você pegar uma bexiga, você pode fazer até um experimento. Inclusive, quando eu dei aula na escola, eu fiz um experimento mostrando isso aos alunos. Eu levei uma balançazinha que eu tenho lá, tá certo? Pequenininha, e peguei uma bexiga, esse mesmo experimento que está aqui, ó, e medi a massa da bexiga e anotei no quadro, pedi para os alunos anotar. Depois eu amarrei a bexiga, coloquei sobre a balança, e daí a gente viu uma diferença, tá certo? De volume, na massa lá. Então, isso prova que o ar possui massa, né? Então, isso aqui então, tudo que existe na natureza, seja aquilo que a gente enxerga ou não, tá bom? Lembre-se do conceito de matéria para não relacionar com matéria espiritual, que já vi cair questão em provas, em relação a isso. Bom, aí aqui, vamos agora comentar alguns fatos históricos, né? Bem interessante, gente, olha, esse livro aqui, ele está dentro da química empírica, experimental, relaciona tudo com o nosso cotidiano. Ele traz um contexto histórico, lá da pré-história, desde quando o homem descobriu a primeira química, né, a ciência contada na história, foi a questão da descoberta do fogo. Mas antes do fogo, aí eu posso dizer assim, já existiam estudos químicos? Historicamente, eu acredito que sim. Porque você pega aqui, ó, o próprio homem lá, se você for olhar estudar história, professor de história, ele vai falar das idades, né, divididas, idade dos metais, idade da pedra polida. Isso são tecnologias, né, que o homem, ao deixar de ser nômade, né, que ele partia sempre, estava viajando de um ponto para outro. Por quê? Porque se acabava a alimentação na determinada região, então ele tinha que migrar para outra para poder se alimentar. Aí, quando vem essa evolução dos materiais, então, é quando ele começa a melhorar equipamentos, né, fazer lança, aí como mostra essas imagens aqui, ó. Então, esse desenvolvimento de materiais, ó, já é um início para a questão das transformações que o homem faz com a natureza, né? Bom, aí aqui é a evolução da moradia moderna, né? Então, se você observar aqui, já começa com o homem das cavernas, nesse caso aqui, ó, aí depois que ele já começa a questão da descoberta do fogo, por poder caçar o alimento, conservar o alimento, né? Ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, e você vê aqui nesse livro, ele tem, né, trazendo essa sequência aqui da evolução do homem em relação aos materiais. Tá bom? Eu vou ler aqui para a gente não se estender tanto, depois vocês em casa dão uma lida, isso aqui é bastante interessante. Aí, na unidade 3 aqui, já começa a falar das transformações da matéria, tá bom? Então, as transformações da matéria também podemos chamar de fenômenos, tá bom? Do material, é toda qualquer alteração sofrida pela matéria. Daí a gente vai entender essa transformação de 2 formas, né? Aí você pode ter a transformação física ou a transformação puramente química. Ou é uma ou é outra. Aí eu posso ter as 2 ao mesmo tempo, no mesmo material? Pode. Eu fico pensando, imagine aí uma vela. A vela. Se você colocar, digamos que esse papo aqui seja a vela, aí você tem aqui a vela, você acende ela aqui e deixa ela queimando. Aqui você vai ter uma transformação física e química acontecendo ao mesmo tempo. A vela, a queima do pavio, olha, a queima do pavio em uma parte da parafina da vela, ali ela está queimando
aquele hidrocarboneto, que é a parafina, né? Que são alcanos, que a gente vai ver lá em química orgânica. Então, ali, gente, é uma transformação química. Por quê? A gente vai ver aqui. E a própria parafina, ela não derrete e começa a escoar, e depois ela solidifica na parte de baixo. Então, nesse caso aí, gente, já é uma transformação física, ou seja, a parafina que está na fase sólida vai para a fase líquida, aí quando chega na parte de baixo, resfria, né? A gente vai ver isso bem direitinho, e aí ela novamente se solidifica, mas não deixa de ser parafina. Então, no caso, é uma transformação física. Bom, são exemplos de transformações materiais espontâneas. Aí você vai observar isso que acontece na natureza. Aí eu dei exemplo agora da vela. A vela, a transformação é espontânea? Não é, é provocada, né? O homem vai lá, toca fogo, aquela coisa. Mas aqui, ó, esses exemplos são espontâneos, ó. O gelo derretendo nas montanhas, tá certo? Aí como é que pode vir uma questão no Enem? Tratando desse assunto aqui, ele pode colocar uma imagem dessa, fazer um pequeno texto falando do aquecimento global, por exemplo, tá? Uma interdisciplinaridade aí com biologia e com geografia, e pode cair uma questão falando de transformações da matéria. Então, o desgelamento das calotas polares, né? Então, se dá devido à questão do aquecimento global. Então, são transformações físicas. Por quê? Porque aqui, ó, são águas congeladas. E a partir do momento que se aumenta a temperatura do planeta, então começa a ocorrer a fusão, certo? E aí essa água congelada, que está na fase sólida, né, começa a absorver energia em forma de calor proveniente do Sol, e aí a água passa para o seu estado, né, físico, ou estado de agregação, líquido. Bom, são transformações que acontecem de forma espontânea, como também o apodrecimento de um fruto, a ferrugem, né, de um material, ou envelhecimento. Né, são exemplos que tem aqui no livro de vocês. Aí, se eu for aqui caracterizar, já para adiantar aqui com vocês o que é físico aqui, o que é químico, aí eu vou ser bem simples com você, uma coisa tão simples de perceber isso. Então, quando é que a transformação ela é física? Aí você vai ter que lembrar disso aqui que eu vou dizer a vocês. Quando a matéria não perder sua identidade. Ou seja, quando ela não se transformar em uma outra coisa diferente de origem, né? Por exemplo, quando eu falei aqui, ó, a água no estado sólido, ao ser aquecida, né, passa para o estado líquido, mas deixa de ser água? Não, permanece a mesma matéria, né? A água sólida, a água líquida. Então, aqui nesse caso, é apenas uma transformação espontânea, no caso, transformação espontânea física. Aqui, o apodrecimento de um fruto, né? Então, o fruto aqui, ó, apodreceu. Houve uma transformação espontânea? Houve. Agora, de que tipo? Físico ou químico? Nesse caso, químico. Químico, por quê? Porque o fruto, uma vez entrou em processo de decomposição, né? Ele não tem mais como voltar atrás. Certo? Não tem mais como. Então, nesse caso aqui, ó, houve reações químicas acontecendo aqui. Certo? Que, no caso, é uma reação de decomposição. Então, nesse caso aqui, é uma transformação química. Ó, o envelhecimento. Ai, bem queria, gente, que nós sofrêssemos transformações físicas, né? A gente envelheceria, depois voltava. É isso? Mas não, gente. O envelhecimento é uma transformação espontânea química. Aqui também é química, a ferrugem, ó. Depois que o material ele entrou em processo de corrosão, ó, já é uma reação química aqui, aonde o gás oxigênio reage com o ferro aqui, pessoal, ó, em umidade com água, então forma o óxido de ferro, que nós chamamos de ferrugem. Então, observe que o ferro sofreu uma transformação química. Nós temos aqui apenas um exemplo de transformação física. Os três são transformações químicas. Ok? Professor, a questão do carvão e da cinza. As duas são física e química.
No caso, queima do carvão, que forma cinza. Não, tipo, queima a lenha para formar o carvão. E o carvão ou a lenha mesmo vira cinza Digo, depois. então, você, bem assim, imagine aí se fosse uma lenha, para, por exemplo, deixa eu ver aqui, uma planta que a gente usa o caule para poder a gente plantar macaxeira, mandioca, que a gente usa o caule, né? Aí você tora os pedacinhos lá e coloca para plantar, nasce, não é isso? A gente mora aqui no Nordeste, a gente sabe muito bem na nossa região, planta macaxeira, mandioca, dessa forma, que é por estarquia, que isso se chama, tá? Aí se você queimar essa parte desse tronco dessa planta, dessa árvore, vai nascer o pé? Será que vai reproduzir? Não vai. Então, é uma transformação química. Vou dar uma dica para você e para os demais. Tudo que envolver combustão, queima, tá certo? Porque a gente sabe que a lenha está queimando para formar o carvão. É transformação química, tá? Não vá dizer, por favor, que é física, não, pelo amor de Deus, viu, gente? Então, é a transformação química, tá bom? Porque o carvão, antes dele formar a cinza lá na cavoeira, o homem vai lá, ele sabe o tempo. Ele vai lá e apaga o fogo, apaga a brasa e fica só com carvão para reutilizar. Só isso. Mas já houve a transformação lá que vai dar continuidade até formar a cinza. A questão do carvão é que o homem ele para um certo tempo para dar continuidade. Mas se ele deixasse lá na cavoeira, acabava todinho. Eu digo porque eu já fiz, cara, trabalhei já em cavoeira, já quando era boyzinho. Aí eu sei como é. Então, veja aqui, ó. Pronto, é aqui, ó. Você falou aí a questão do carvão, ó, a fogueira, a lenha, né? É um exemplo de situação em que ocorre uma transformação da matéria. Nesse caso, a lenha é convertida em cinzas, tá vendo? Então, se você não deixar ela converter em cinzas logo, então ela vai formar o carvão, que depois é usado, né, em casa, para fazer churrasco e tal, e ela vai se converter em cinzas, fumaças, né, que são justamente resíduos, tá bom? A gente vai ver essa questão dos resíduos, vai gerar calor, tá? Luz. Então, isso aqui são duas coisas bem interessantes aqui, que a gente vai falar lá na frente, sobre a questão do que é utilizável e o que não é utilizável aqui. Como o fogo, calor e energia, a humanidade aprendeu a provocar novas transformações materiais, né? Como o cozimento de alimentos, e assim foi quando o homem começou a se tornar sedentário, deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, né? Porque ele começou a manusear o fogo, e isso ele começou a perceber que ali ele poderia, né, sobreviver numa certa região, no qual ele detém essas técnicas. Então isso aí vai fazer com que ele se torne, né, fixo numa determinada área, tá bom? E fora a questão também da produção de vasos cerâmicas, fabricação de bronze, ele começa a questão de manusear a questão dos metais, né? Bom, aqui fala, eu não vou ler isso aqui. Bom, com o passar do tempo e o domínio do fogo, né, no caso a energia, a humanidade foi criando mais e mais transformações que levaram à produção de mais e mais materiais diferentes. E aí, gente, dessas relações da humanidade com a descoberta do fogo até chegar à questão do melhoramento de materiais, isso aí, né, se deu um grande pontapé inicial foi no século XVII, tá, que ocorreu justamente uma grande revolução na Inglaterra, né, que foi a Revolução Industrial. Então, depois da Revolução Industrial, pronto. Aí começou a melhorar laboratórios, pesquisa em equipamentos, tudo começou a melhorar. Então, nos dias atuais, ciclos de transformações extraordinárias geram novos produtos que contribuem para o conforto, a segurança e a saúde das espécies humanas. E a química quase sempre está presente, né?
como exemplo, podemos citar. Aí aqui tem os exemplos, né, que ele cita aqui na questão dos minérios, né, a entrada da argila, da areia, né, bom. Então, o quarto ponto no livro de vocês vai tratar justamente da energia envolvida nas transformações da matéria. Então, a gente fala de energia aqui e vem. Então, se vocês observar o livro, ele dá o conceito de química e começa a separar esse conceito, ele vem mostrando parte a parte. Veja que ele mostrou matéria e agora está mostrando em que as transformações da matéria e agora vai falar da energia. Tá? E ele começa falando na pré-história. Os homens usavam a força, a inércia, né, os seus próprios músculos para efetuar tarefas diárias, né, como caçar, pescar, né, fazer a colheita dos frutos, né, com o passar do tempo, aprender a domesticar animais e assim, né, para ajudar nos seus trabalhos. Com a invenção da roda e seu uso em carroças, viram facilitando o transporte de seus materiais. Então, tudo isso aqui, gente, são tecnologias. Às vezes eu falo essa palavra assim, tem um professor, mas o que é que tem a ver a roda com a tecnologia? Eu fiz tudo. O quadro que eu pegava essa caneta aqui, ó, é uma tecnologia, o caderno, a borracha, tudo tecnologia. Tudo o que é tecnologia são as invenções. É algo que se inventa para o benefício da humanidade. Agora, infelizmente, estão usando de tecnologia também para o mal. Por exemplo, quando se confecciona uma arma, é uma tecnologia? É. Para o bem que não é. Tá bom? Bom, aqui nós temos exemplos, né? Depois, aí, ao longo de milênios, a humanidade foi aproveitando novas formas de energia para facilitar os trabalhos diários do transporte, a busca de novos materiais. A exemplo, nós temos aqui, ó, o com moinhos, né? Então, ele usa aqui a energia proveniente de onde? Qual é a fonte de energia? Aí você vai dizer o quê? O vento, né? Aí esse vento vai gerar energia aqui, que vai girar essas hélices aqui, e aí vai produzir uma outra energia, a gente vai lá para aquela lei, né, na natureza, nada se perde, tudo se transforma, né? A questão das transformações de energia é muito importante, demais vocês estudar isso aí, que já cai bastante, prova questões no Enem, não lembro se caiu o ano passado. Aqui nós temos um gerador elétrico, né, com roda de água, tá vendo? Através da energia aqui da queda, né, forma esse movimento de energia cinética que vai se transformar, né, girando aqui as turbinas de energia elétrica. Aqui tem o combustível, né, de aviação para movimentar o avião, ó, no caso a gasolina, querosene. E aqui uma usina elétrica, não, aqui é nuclear, tá vendo? Então, são várias formas de energias que nós temos. Então, gente, nessa parte aqui, que eu não vou me alongar tanto, tá? Vocês depois, em casa, dá uma lida, que ele vai falar a questão das estatísticas, né, de matriz energética. Como esse livro aqui é um livro de 2008, se não me engano, acho que é o 2008, então, eu peço a vocês que forem ler isso aqui, então dê uma pesquisada nas tabelas, na estatística mais atualizada, tá bom? Que aqui é 2008, ó. Mas a gente tem que dar uma olhada que isso aqui já mudou bastante mesmo, viu? Mas a questão teórica de entender as fontes de energia aqui é as mesmas, não muda nada, tá? Inclusive, quando ele vai falar aqui de estatística, se for olhar aqui energia, por exemplo, deixa eu ver aqui, energia não renovável, aqui, deixa eu ver, essa daqui, por exemplo, se a gente for analisar naquele período de 2008, comparando para agora, né, a quantidade de energia gerada eolicamente no Brasil aumentou e muito, então já teve uma diferença aqui, ó, nesse percentual, por isso que eu estou dizendo para vocês que procura uma tabela mais atualizada, tá bom? Quando for dar uma estudada nisso aqui. Isso aqui vai ser bom lá para a geografia, viu? Questão das matrizes energéticas. Mas, afinal, o que é energia, né? Aí a gente vai para a parte química para entender o que é energia aqui. Então, energia é difícil defini-la por se tratar de algo que não é material. A gente pode dizer, professor, energia é qual estado físico? É um estado gasoso? Não. Daí, no nível superior,
a gente estuda outros estados físicos da matéria. Tem o plasma, tem o sistema aquoso, ou aquoso não, amorfo, né? Então, são, na verdade, a gente considera a energia, o fogo, né, com uma forma de energia ali, aquela chama de um fogo, como um sistema plasmoso, né? Entendeu, gente? Mas a gente não tem como, na verdade, ainda provar. Por quê? Porque para poder entender o que é estado sólido, líquido e gasoso, nós vamos para uma visão mais microscópica, a gente observa a questão de organização das estruturas elementares, né, dos átomos, dos elementos químicos que compõem essa matéria, tá? E lembrando que a matéria, ela não encontra-se na natureza de forma nenhuma isenta de energia. Quando eu falo de energia cinética, ou seja, de vibração das partículas, ou seja, a sua temperatura. Porque o conceito de temperatura, gente, é a vibração das partículas. Então, se tudo está vibrando, então tudo possui temperatura. Agora, se vibra mais, se vibra menos, vai depender, né, das condições de ambiente, tá bom? E também está relacionado com a pressão, tá? Agora, a questão de definir aqui, ó, energia é algo que não é material, mas nem por isso duvidamos de sua existência. De fato, até hoje, ninguém viu a energia passando por um fio, mas, mesmo assim, evitamos o contato direto com os fios desencapados, né? Então, contudo, de modo geral, energia é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar trabalho. Então, energia é trabalho. Lá na física, quando a gente estuda, acho que é no primeiro ano, que é depois de estuda a lei de Newton, né? Parece que é trabalho, né? Aí você vê lá que o conceito de trabalho vai relacionar-se à energia. Energia é trabalho, trabalho é energia. Eu me lembro que quando eu estudava física, o professor perguntou, o que é trabalho? Aí eu disse, professor, trabalho é força para deslocar um objeto, ou seja, é força e deslocamento. Correto. Por exemplo, se eu pego esse meu celular e eu estou com ele aqui, ó, na minha mão, parada, então eu não estou realizando o trabalho. Então, a partir do momento que eu faço um movimento, qualquer movimento com um objeto, então aqui já estou realizando um trabalho, porque eu estou aplicando uma força e deslocando. Café, almocei, jantei, essa energia que eu tenho, uma energia calórica, né? Então, eu estou gastando energia para dar aula, para me conversar, para me pensar. Tudo a gente gasta energia, entendeu? Para quê? Para realizar um trabalho. Aí, essa realização do trabalho, aí eu explico para vocês aqui embaixo. Olha. Enfim, reconhecemos a energia, a existência da energia pelo efeito do trabalho que ele produz. Então, se eu estou produzindo algo, no caso aqui, ó, eu peguei esse celular, estou produzindo, fazendo esse movimento, estou gastando energia, então estou realizando um trabalho, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou gastar energia térmica, calor como? Como pode realizar um trabalho de dilatar um corpo, queimar um material. Então, eu estou realizando um trabalho, tá certo? Eu estou produzindo algo. Então, a partir do momento que você produz algo, está utilizando energia para isso, está transformando a matéria, usando essa energia para isso, então você vai ver se está o quê? Realizando um trabalho. Então, energia elétrica, eletricidade, pode realizar o trabalho de movimentar um motor elétrico. Olha, vai realizar um trabalho de quê? De movimento. Então, lá no avião, quando você queima a gasolina ou o querosene, a energia ali vai realizar um trabalho de quê? De movimento, fazer com que o avião voe, que o carro ele ande, tá certo? A energia química aqui, de uma explosão, pode realizar o trabalho de demolir um prédio, por exemplo, usar uma dinamite. Então, ali vai ter uma energia química, a queima lá da pólvora, né? Então, vai realizar um trabalho de quê? De demolir o prédio. Então, se realiza alguma coisa, então é o que nós chamamos de energia, tá certo? Que ela é utilizada dentro de um sistema que permite realizar um determinado trabalho.
Aqui vai falar, ó, que praticamente toda a energia é consumida da Terra e vem do Sol. Gente, tudo, olha, falou em energia, se caiu alguma questão em prova do Enem, em relação à questão da energia, da proveniência da energia, tudo que nós temos aqui no nosso planeta, tudo vem do Sol. Aí vocês podem, vixe, estranho, mas não é não. Por exemplo, se você for ver lá na biologia e for estudar a parte de fotossíntese, você vai ver que começa por lá, tá certo? Então, nós mesmos somos, a nossa energia, se você olhar direitinho, vem lá dos seres primários, né? No caso, os produtores, que pegam a energia do Sol. Aí você vai realizar, lá tem a fotossíntese, aonde a planta tem água, né? Que vai já pegar o gás carbônico, capta esse gás carbônico, que vai reagir com a água, agora sobre quem? A catálise de luz do Sol. E aí se transforma em energia, né? Que são a glicose e libera gás oxigênio, que é a reação química da fotossíntese. Então, não vou aqui se estender tanto, porque senão eu não vou conseguir dar o que eu estou pretendendo, viu? Ainda mais de meia hora de aula, um pouquinho ainda. Bom, dê uma olhada nisso aqui, que você vai entender o que eu estou querendo dizer, tá? Tem um exercício aqui? Não. Aqui tem a evolução material e a evolução social, né? Ele mostra, né, desde a pré-história, a necessidade de garantir alimentação, segurança e sobrevivência, estimulou o ser humano a usar e desenvolver sua inteligência e engenhosidade na procura de novos materiais, na fabricação de novos objetos e assim por diante, né? Alguns exemplos estão aqui, né? O uso da pedra lascada, quando o homem pegou a pedra e poliu para fazer suas ferramentas, né? Para caça, lutas, defender. Então, isso aqui são tudo evoluções materiais. A inversão do arco e flecha, tá vendo? O desenvolvimento da agricultura, que levou ao aproveitamento de novos grãos, o que permitiu, por exemplo, a produção do pão, tá? Em toda a história da humanidade, algumas pessoas se destacaram por saber fazer as coisas. Daí surgiram o que nós chamamos de artesãos, que se especializavam, por exemplo, nas técnicas de trabalhar a madeira. Tá bom? Tudo é transformação, gente. Obter e trabalhar metais, fabricando objetos de uso, né, doméstico, agrícola, entre outros. Trabalhar fios, né, lã, linho, seda e assim por diante. Então, desde o início dos tempos, a sabedoria popular era transmitida de uma pessoa para outra, né? Aquele conhecimento do senso comum, através da comunicação oral. Então, eles tinham apenas o conhecimento do senso comum, né? O conhecimento científico era apenas dentro dessa relação social aí, do senso comum. E aí, quando veio a invenção da escrita, então isso ajudou a fazer com que essa sabedoria, né, ela fosse mais além do conhecimento que eles tinham do seu senso comum, passando a ter um senso crítico. E aí eles começaram a interpretar, analisar, tá, as coisas. Aí foi quando realmente a ciência o homem começou a observar mais a natureza. Aí vem a questão do método científico para isso, né? Aí você tem toda aquela sequência do método científico, desde a questão de observar um fenômeno, de tratar de uma lei, que essa lei ela se pendure para o resto da vida, ou ela seja refutada, reformulada. Então, foi graças à questão da invenção da escrita que o homem ele começou a perpetuar essa sabedoria, evitando que o conhecimento, a determinada época, se perdesse com o tempo. E aqui se encaixa toda a história dos livros, jornais, revistas, até chegar à ferramenta que a gente utiliza mais hoje de pesquisa, a internet, né? Mas com cuidado, né, gente? Que a gente tem que saber pesquisar também. Que às vezes, né, tem coisas maliciosas que a gente tem que ter certo cuidado. Então, nessa rápida passagem pela história da humanidade, devemos destacar os trabalhos de quem? Dos alquimistas, né? Principalmente árabes e europeus, certo? Que eram cristãos, né? Pois, tem dizendo aqui que um dos embriões mais importantes da química moderna, né? Foi um dos embriões, olha só.
Então, significa, gente, que a ciência química é uma ciência, um bebê ainda, comparada com a filosofia, por exemplo. Então, os alquimistas tinham dois grandes sonhos. Qual era? Aí você vai pegar isso aqui, ó, lembrar do filme de Harry Potter, né? Aqui, ó, obter a pedra filosofal. E protagonizava um personagem Flamel. Aí, eu não tinha estudado, na época eu não era criança, não. E aí, eu estudando química, aí um dos cientistas da história da química, que queria, o alquimista, né, era justamente o Leonel, era não sei o quê, eu não lembro o primeiro nome, só sei que o nome dele era Flamel. Aí veio o nome para a novela também. E obter também o elixir da longa vida, que nos tornaria imortais. Olha só, era como fosse um suco, né? Gente, se vocês analisarem bem esses dois pensamentos filosóficos aqui, ó, de alquimistas, pedra filosofal, transmutar metais comuns em ouro, transformar metais em ouro, hoje a gente tem essa questão da transmutação dos metais, existe sim, tá? Agora, isso é estudado lá na radioatividade, dentro de decaimento radioativo, a gente estuda quando um metal se transmuta em outros, como, por exemplo, o urânio em tório. A gente estuda isso, tem na física isso. E eu interpreto essa questão aqui do elixir da longa vida hoje como a questão dos medicamentos, né? Então, hoje, a medicina está mais avançada, principalmente na área da farmacologia. Então, eu acredito que seja com base no elixir da longa vida está aí, que era justamente eles queriam extrair ervas, coisas medicinais, aí você vai ver que existiam os alquimistas da medicina também, tá certo? Daí ele tinha essa ideia que poderia descobrir alguma substância que lhe traria a vida, né, a questão da imortalidade, né? Bom, esses sonhos nunca foram alcançados na época, mas nessa longa busca foram sendo adquiridos conhecimentos, tá certo? Isso tem um seu lado positivo. Eles buscavam isso, mas com isso nunca alcançaram, mas trouxeram outros conhecimentos, né, sobre novos produtos e suas transformações. Aqui, ó, você vai ler isso aqui, né, bem direitinho, tá? Para mim não ler. Aperfeiçoando técnicas como destilação, olha só como é um termo. Tá bom? Então, podemos também destacar que alguns alquimistas da época, agindo como os médicos, que naquela época não se usava a palavra médico, era barbeiros. Tem um filme que na Netflix, eu acho que, não sei se saiu, que é chamado de Alquimista. Alquimista não, é O Físico. É o nome do filme. O Físico. Vai se tratar bem de um alquimista que ele estudava medicina, daí ele a questão de ele estudar Aristóteles, né, que é o pai da medicina. Bem interessante esse filme, viu, gente? Não vou aqui falar, não, porque fica sem graça, né? Eu já assisti. O Físico. Tem no YouTube também, viu? Você olha ele dublado. Então, agindo como médicos, se preocupavam com a saúde das pessoas. Então ele fazia o que? Extraía, né, já a essência, né, de algumas plantas medicinais. Então, na história da humanidade, uma fase de grandes transformações sociais ocorre a partir de quê? Da Revolução Industrial, né? Aí aqui ele cita alguns pontos importantes dessas transformações sociais, né, a questão do desenvolvimento das indústrias, tá bom? Aí, também, aqui as máquinas a vapores, certo? Essa imagem aqui eu já vi na prova do Enem, na questão de geografia. Essa imagem aqui de uma mina de carvão na Inglaterra. Aqui também, né, o deslocamento. Ó, uma das coisas, assim, a gente pode dizer assim, o desenvolvimento foi muito bom? Foi. Mas por um lado, gente, tem algo que se desenvolveu aqui, ó, essa imagem aqui, ele retrata justamente uma questão que cai bastante na prova de geografia também, a questão do êxodo rural. Então, se nas grandes civilizações se desenvolviam rapidamente, então o homem que estava lá no campo, eles começaram a migrar para essas civilizações, para as cidades, né? Então, isso provocou o quê? A saída do homem do campo para
às cidades, né? E isso provocou justamente o êxodo rural. Tá? Essa imagem aqui está retratando isso. Aqui a questão da exploração, tá bom? Longas jornadas excessivas de trabalho, até crianças e mulheres trabalhavam, contribuíam, e isso fazia com que ocorresse a desagregação das famílias, né? As separações. Bom, a questão escrava, tá? E aí, gente, o progresso do material e os problemas da poluição. E aí uma coisa interessante aqui, que dentro desse processo de transformação, isso aqui está uma sequência bem legal para a gente entender aquele conceito lá de energia. Tá? Daí a gente vai ver quais são os produtos finais desejados dessa transformação da matéria e os não desejados. Aqui, ó, por exemplo, uma parte da poluição nasce dos próprios processos de transformação da matéria. Como, por exemplo, aqui, ó, a madeira e o ar. São as matérias-primas, né? Aí você tem o quê? Os agentes transformadores aqui, tem a madeira, então, com o ar, com gás de oxigênio, então vai ocorrer a combustão. Se não tiver o ar atmosférico aqui, não tem combustão. Por isso que ele coloca aqui como matéria-prima, madeira e ar. E aí, qual é o produto desejado? O calor, para aquecer, né, aquecer uma casa, para cozinhar um alimento, pra gerar outra energia, pode ser uma usina elétrica, né? E a luz, entendeu? São os produtos desejados, mas ele traz também produtos indesejados, tá certo? Como cinza, fumaça, né? São produtos poluentes aqui, resíduos. Aqui, ó, o gasolina e o ar, a queima do combustível, qual é o desejado? O movimento, faz com que o carro entre em movimento, mas em contrapartida, aí você vê os produtos não desejados, tá? Aí você vai... Essa tabela aqui mostra justamente isso, tá? O desejado, não desejado. Bom, e aí, você tem dizendo que os produtos não desejados, que chamamos de resíduos, são descartados, né, e poluição. E aí vem um dos objetivos importantes da química, que é justamente pegar esses produtos não desejados, resíduos, e tratar eles, né, para que eles sejam expelidos de forma menos agressiva ao ambiente. Por isso que vem várias pesquisas, ó, como aqui está mostrando um carro, gasolina e ar, qual é o benefício desejado? Movimento. E o indesejado? Calor e gases expelidos pelo escapamento. Então, hoje, para você ter uma ideia, a química já se preocupou com isso. Então, por isso que os carros hoje e motocicletas, né, tem uma tecnologia que é justamente os catalisadores. Porque na hora quando ocorrer a queima desses combustíveis, então a quantidade de gases ofensivos emitidas na atmosfera, ele vai ser bem menos. Por quê? Porque muitas vezes existe a combustão incompleta, que libera até mesmo monóxido de carbono, que é muito mais tóxico do que o dióxido de carbono. Então, os catalisadores, eles servem para quê? Para pegar esses subprodutos, antes de ocorrer a reação, fazer com que, para não deixar formar monóxido, que forme mais água do que gás carbônico. Então, o catalisador tem essa função. Tá? A gente vai ver essa questão dos catalisadores lá nas transformações mesmo da matéria que a gente vai ver lá no assunto de cinética química. Bom, então observe que as transformações produzem, em geral, aquilo que se deseja, mas também algo indesejado, que são os resíduos. Se não forem tratados adequadamente ou reaproveitados, tá vendo? Então, esses resíduos, ao serem descartados, irão criar o que poderia chamar da primeira onda de poluição. Tá? É questão de... Eu não estou nem falando de química aqui mais, viu, gente? Interessante, é geografia pura aqui. Né? A primeira onda de poluição. Então, o que é a primeira onda de poluição? É quando você tem, gente, os reagentes, aonde ele vai formar o produto, e desse produto já tem a poluição também saindo como subproduto, tá certo? Agora, quando ele gera o subproduto, ele não gera poluição, e daí vai ter outra reação química, aí já é da segunda geração. Então, o que podemos dizer sobre as reações primárias? Aí ele vem falando aqui, né, sobre as reações primárias. Ó.
olhando aqui em cima, o que podemos dizer sobre as matérias-primas, né? E aí, gente, mais contextualização interdisciplinar com geografia também aqui, e também biologia, né, parte de ciências. A questão aqui, gente, da matéria-prima, ela pode ser dividida de duas formas, a renovada e a não renovada. Ela pode ser renovada ou não, né? Aí tem os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Tá? Eu vou... deixa eu ver aqui uma coisa. Então, tá quase terminando aqui. Então, depois de uma lida... Eu acredito que isso aqui, ó, vocês já ouviram falar muito isso aqui em geografia. Tá certo? Quando ele fala aqui, é importante lembrar que até hoje só podemos dispor de matéria que já existe no planeta Terra. De fora, só nos chega a energia solar. Vocês entenderam, né? Então, a gente só tem de matéria mesmo que está no planeta. De fora, só chega a energia solar. Às vezes, fala que caiu um meteoro, não sei aonde, mas, em termos de proporcionalidade, claro que a Terra é o que nos fornece mais recursos. Então, essas matérias-primas podem ser classificadas como recursos renováveis e não renováveis. Então, os renováveis, gente, são as matérias-primas que a natureza tem capacidade de produzir. Tá bom? À medida que a humanidade as consome. Por exemplo, produtos de origem vegetais, árvores, frutos, sementes, tá certo? São todos renováveis. Aí você vai ver que isso aqui está relacionado com energia. Aí se eu falar, isso aqui tem a ver com aquela questão que a gente fala de energia renovável e não renovável, tem a ver sim, tudo a ver. Se eu falar de uma energia renovável, aí eu vou lembrar de um recurso renovável. Quanto à energia renovável, daqui um exemplo, a biomassa, o álcool. Pronto, o álcool tirado da cana-de-açúcar, lá do vegetal, que é o quê? Um recurso renovável. Por quê? Porque dependendo do agricultor, dos seus tratos culturais, do cuidado com o solo, então ele pode muito bem tirar aquela cana, produzir a cana-de-açúcar para ir para uma usina, tirar o álcool e assim vai. Então, é um recurso renovável que vai gerar uma fonte de energia renovável, no caso, a biomassa. Certo? Então, gente, daí vem a questão aqui que eu dou falar assim, a questão do homem, do solo, porque tem que ter cuidado também com o solo, né? Porque o solo tem uma certa fertilidade. Então, se o homem não tiver uns tratos culturais direitinho, usando menos defensivos químicos e adubos químicos, indo mais para a questão mais orgânica, ele vai cuidar melhor da fertilidade. Tá? Aí você deve ter com técnicas de consorciamento, aí isso aí vai mais para a de agricultura. Recursos não renováveis são as matérias-primas que a natureza necessita de milhares de anos para produzir. Então, um processo muito lento, ocorrido há milhões de anos, tá vendo? A gente vai lembrar de quê aqui? Aí você vai lembrar do petróleo, né, que é um recurso, tá bom? Não renovável. É o que acontece, por exemplo, com os minérios. Você, por exemplo, quando você tem os Estados Unidos, lá, além de ter como fonte de energia o petróleo, eles também têm a questão do carvão mineral, tá certo? É um minério que ele retira também dos seus recursos, muitas vezes eles compram também como fonte de energia. Então, os minerais é um recurso não renovável. Retirou, acabou. O petróleo também. Ou seja, o gás natural que está, né, dentro do subsolo, um pouco acima do petróleo, também, né, que são os gases da própria reação química, da combustão, da fermentação, lá da formação do petróleo, gera gases, que é o gás natural, tá? Que é uma mistura de metano, butano e propano. São os gases, a gente vai ver isso lá na química orgânica. Bom, é importante notar que o futuro da humanidade pode ficar comprometido se esgotarmos todos os recursos da Terra, né? Daí uma grande preocupação nos dias atuais de se encontrar caminhos que levem ao desenvolvimento sustentável para o futuro da vida neste planeta. Daí, gente, vem as grandes discussões, aí você vem falar do protocolo de Kyoto, da Eco, né, Rio 92, a educação hoje para o desenvolvimento sustentável, as ODS, né? Então,
bem interessante. É bom que vocês procurem aperfeiçoar, ler mais sobre a questão das ODS, viu? Que vai cair, com certeza cai questões na prova do Enem. Nós falamos muito dessa área, na área da educação ambiental. Quem for da área de ambiental, que gosta, que já leu, veja lá que nós temos a ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, é bom dar uma olhada sobre isso aí. Aí, quando eu falo assim de desenvolvimento sustentável, o que é desenvolvimento sustentável, né? É tudo que a gente vai produzir, gente, de forma de pensar em quê? Nas gerações futuras. Então, tudo que se pensar nas gerações futuras do planeta, então, está para o seu melhor, então, você está pensando de forma sustentável. Então, essa questão aqui de desenvolvimento sustentável é bastante interessante e dê uma lida também, certo? Então, o que acontece com esses materiais e energias? Bom, isso aqui, deixa eu dar uma, né, a questão das transformações aqui, jogando fora, aí você vai ver aqui na frente, aqui falando dos materiais de PETs, né? Ó, uma das coisas aqui, ó, a água, a preocupação com a questão da mulher, né, desperdiçando água. Então, isso aqui está pensando dentro de um pensamento de desenvolvimento sustentável? Não está. Deixar os aparelhos domésticos, lâmpadas ligadas, ó. Tá vendo? São desperdícios de energias, usando água excessiva, tá? Aí, por isso está nesse tópico aqui, o que acontece com os materiais e energias produzidas. Então, deixa-me ver aqui. Aí você vê aqui, tais atitudes de jogar fora objetos de energia de qualquer maneira acabam causando o que poderia chamar da segunda onda de poluição. Tá? Por que a segunda onda de poluição aqui nesse caso? Vocês imaginem aí, para chegar a um material como esse daqui, gente. Isso aqui, ó, pegar um PET desse aqui, uma garrafa PET, isso aqui, gente, é um derivado de petróleo. Já houve reações químicas aqui para chegar a esse produto que possivelmente ocasionou o lançamento de algum resíduo. Então, houve aqui já uma primeira geração de poluente aqui. Aí ele pega esse daqui, joga na natureza, então vai ocasionar justamente uma segunda onda de poluição. Tá certo? É interessante lembrar que, atualmente, encontra-se lixo até no Monte Everest. Ó. Olha, no livro de 2008 já se falava disso, né? Abandonado por quem? Por alpinistas. Se ainda tem alpinista lá, com certeza vai abandonar. Imagine aí, se em 2008 tinha gente indo para as praias, jogava lá garrafa, tudo aquilo outro lá, hoje ainda continua do mesmo jeito. É mais fácil a gente sensibilizar uma população, uma civilização, do que conscientizar. Isso é muito mais fácil, porque para conscientizar, meu filho, o homem, brasileiro principalmente, na Europa já existe alguns países que já têm uma certa educação ambiental, mas Brasil é meio complicado. Então, no interior da Antártida, deixando não sei o quê, pronto. Bom, aqui tem os problemas de descarte de resíduos domésticos, industriais, né, falando direitinho aqui, deixa eu ver, algumas características dos resíduos gerados pelas atividades humanas, de origem vegetal, de materiais artificiais, deu uma lida. Aí ele fala a questão aqui da questão do biodegradável, né? Bom, vou deixar isso aqui para vocês lerem, que eu quero ver como é que vocês vão sair na questão do exercício. E aqui, como resolver ou minimizar os problemas da poluição. Gente, ó, imagine aí se o tema de redação desse ano fosse um tema assim, em relação à questão ambiental. Né? Eu acho incrível que o Enem, ele já faz um bom tempo que os temas de redação só vem assim, meio mal assombrado. Eu estou vendo a hora chegar a ter um tema perguntando sobre o cruzamento da galinha com um elefante. Estou vendo a hora ser esse o tema da redação. Mas tudo bem, né? Aí, se caísse uma questão, um tema ambiental, aqui, ó, vocês teriam aqui, gente, possíveis intervenções, ó. Aqui são possíveis intervenções. Se vocês lerem aqui, ó, intervenções, ó, buscar processo de transformação menos agressivo, entendeu? Para umas possíveis conclusões de vocês. Dê uma lida, porque a partir do momento que vocês estão atualizados,
estão lendo, vocês vão ter ótimos argumentos para você desenvolver a sua redação e saber como resolver a situação, problema, né? Nesse caso aqui, se for de questões ambientais, tá aqui, ó, são pontos muito importantes, tá bom? Estou pensando, já dando falar. Bom, aí aqui, deixa eu ver, aqui. Ó, uma das coisas bem interessantes, gente, caiu uma vez uma questão da prova do Enem, que dava um exemplo lá de um lingote de alumínio, um negócio vai perguntando os 3 R, né? Que os 3 R's na questão da conscientização social. Aí ele falava do reduzir, reutilizar e reciclar. Olha só, hoje fala desses 3 R's, mas na verdade não são 3 R's, são 5 R's, tá? Porque muitas vezes a gente tem que repensar umas certas atitudes que nós temos, algumas nós temos também que recusar. Olha aqui, ó, tá escrito aqui, ó, na vida doméstica, na indústria, na agricultura, precisamos nos acostumar a usar corretamente os materiais e a energia de que dispomos. Um resumo desse comportamento ideal nos é dado pela chamada teoria dos 5 R's. Repensar os hábitos de consumo e desgaste, recusar produtos que prejudicam ao ambiente e à saúde, tá vendo? Reduzir o consumo desnecessário, reutilizar, recuperar, né, ao máximo antes de descartar e reciclar materiais. Tá certo? Então, é bem interessante aqui. Aí desses 3 aqui, aí você vai ver, eu posso muito bem fazer uma separação aí. Existe aí um aspecto aí social, tá bom? E um científico. O social é mais essa questão de repensar e recusar, tá certo? Dentro da parte da química de transformação, aí você vai ter os outros 3, que é justamente o reduzir, reutilizar e reciclar. Aí você envolve aí já bem na parte de transformação. Olha, por exemplo, reciclar. Reciclar é uma transformação física da matéria, onde você vai pegar um material que tem um objetivo e transformar em outro objetivo, ou seja, em uma outra utilidade. Por exemplo, as latinhas de alumínio. Eu reciclo para produzir um quadro de uma bicicleta, uma moldura de um quadro de alumínio, por exemplo. Então, nesse caso aí, gente, ele está mudando a utilidade, a utilização, né, o objetivo, mas o material alumínio continua do mesmo jeito. É uma transformação física? Aí, nesse caso, é um exemplo de reciclagem. Agora, como é que eu tenho para reutilizar? Né, então, antes de descartar, é quando você pega uma garrafa PET de um refrigerante que você tomou e não joga fora no ambiente, não. Você coloca em casa para, por exemplo, água, para beber na geladeira, está reutilizando. Ou então corta ela assim, usa o gargalo como um funil para botar leite, esse negócio. Eu estava para plantar, fazer um jarrinho, uma planta, plantar alguma coisa. Então, isso aí é reutilizando. Reduzir. Reduzir é quando, por exemplo, se você vai ao supermercado e você tem o hábito de levar a sua bolsa, a sua sacolinha de comprar a sua feira, vai evitar que o supermercado lhe dê aquelas sacolinhas lá plásticas que você vai pegar e jogar no ambiente, talvez. Então, nesse caso, ele está reduzindo a questão da poluição lá do solo, né? Então, observe que você tem como explicar, já caiu em prova, é bem interessante que vocês dêem uma lida e saibam relacionar isso aí, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Aí, somente a instrução e a educação irão formar um cidadão consciente e com visão global dos grandes problemas ecológicos que todos enfrentamos nos dias atuais. Então, o conhecimento evitará que você seja enganado por outros, né, por produtos e propagandas, né, tornando um cidadão mais consciente e o levará sem dúvida, a evitar o consumo excessivo de materiais e energia. Bom, afinal, lembre-se que foi a sociedade quem criou todos esses problemas ambientais. E, portanto, é ela quem deverá resolvê-los
para garantir a sobrevivência da humanidade e garantir as gerações futuras. Aí você já está falando aí de sustentabilidade, né? Em particular, não adianta culpar a química ou a ciência por tudo o que ocorre no meio ambiente. Lembre-se de que a química que polui é a mesma química que limpa. Enfim, a culpa não é da química, mas da ignorância, da incompetência ou da ganância das pessoas que a usam, né? Veja aí que ele fechou um tapa na cara na sociedade, né? Bom, gente, aqui nós temos um exercício, são 8 horas e 27 minutos, eu acredito que dê tempo a gente fazer alguns daqui. Se não der, aí eu vou também colocar o que eu falei para vocês. Tem um questionário online, eu vou lançar lá no Google Sala de Aula, tá bom? Aí vocês fazem, pronto, eu vou vendo e vocês vão ver quanto é que vocês tiram de nota. Essa primeira questãozinha aqui, do Enem, ó, é uma questão que está interdisciplinando aqui com a matemática. Tá? Dizendo, vamos lá. Olha, dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram um processo de devastação sofrida pela região amazônica entre agosto de 99 e agosto do ano 2000. É claro que hoje isso aí já está bem mais, né? Aquela problemática que a gente viu, das queimadas, né? Da inocência do nosso presidente em relação à questão da Amazônia, que a gente não sabe que o bichinho é tão, sei lá. Analisando fotos de satélites, os especialistas concluíram que, nesse período, sumiu do mapa um total de 20 mil quilômetros quadrados de floresta. Caramba! Um órgão de imprensa noticiou o fato com o seguinte texto: o assustador ritmo de destruição é de um campo de futebol a cada 8 segundos. Caramba, a cada 8 segundos, nós temos uma destruição da mata equivalente a um campo de futebol. Então, considerando que um ano tem aproximadamente 32 milhões aqui, ó, 1.000.000.000, tá certo, gente? Estou até descrevendo já a notação científica aí para vocês, ó. Nós temos aqui 10 elevado a 6, ou seja, 6, 0. 3 dá 1.000, com mais 3, milhão, né? 1.000, milhão. Então, 32 milhões de segundos. Tá? Ixi, tá aqui na frente. Ah, meu pai do céu. 32 milhões de segundos, e que a medida da área oficial de um campo de futebol é de aproximadamente 10 elevado a menos 2 quilômetros quadrados, ou seja, 1/100º de quilômetro quadrado. Tá? 10 a menos 2 significa que é o 0,01. São 2 casas decimais voltando, né? 0,1. Centésimo. As informações apresentadas nessa notícia permitem concluir que tal ritmo de desmatamento em um ano implica a destruição de uma área de... Bom, gente, é uma questãozinha aqui, que pelo que eu li, é uma questão que envolve matemática, mas está interdisciplinando com, aqui, no caso do contexto ambiental, é uma questãozinha para fazer por regra de 3. Ó, vem aqui comigo, ó. Se ele diz que a cada 8 segundos, né, aqui no texto, ó, 8 segundos, né, aqui, ó, 8 segundos, certo? 8 segundos, destruído, né, equivalente a um campo de futebol. E ele diz aqui que o campo de futebol equivale a esse valor aqui, ó. Então, 8 segundos está para 10 elevado a menos 2, tá certo? 10 elevado, você faz a reguinha de 3. 8 segundos está para 10 elevado a menos 2 quilômetros quadrados. Assim como, olha, semelhante abaixo de semelhante, ó. Assim como 32 milhões de segundos está para X. Aí você vai encontrar a área devastada, né?
E aí, faça o cálculo aí, por favor, né? Se a gente puder, me dê aí a resposta. Que só se eu fizer aqui na calculadora. A gente vai perder tempo, gente. Eu preferi que vocês... Professor, Oi. eu cheguei a 40.000 quilômetros quadrados. Você multiplicou e dividiu por esse valor aqui, foi? Foi, eu fiz uma regra de 3. Letra E, no caso, né? Letra E. Não, é porque a D também é 40 mil. Aí tem que ir aí pra ver, eu acho. Vamos analisar agora. Aí vamos analisar o contexto aqui. Então, está... Ó, uma coisa eu vou dizer a vocês. Ó, um bom aluno, quando ele está estudando, ele interpreta. Veja que a química é uma ciência exata. Tá aí, ó, um exemplo. É exercício. Então, veja que chegamos a 2 respostas. O bom é porque a gente já trabalha com eliminação. Já elimina aqui 3. Então, nós temos aqui e o autor... Só um momento. E o autor da notícia exagerou na comparação, dando a falsa impressão de gravidade a um fenômeno natural. Gente, quer dizer que aqui já mata a questão, está errada. Quer dizer que é um fenômeno natural? Né? A gente sabe muito bem que esse desmatamento não é natural. Tá? Foi provocado por alguma coisa aqui. Ele está falando, exagerando. Olha só aqui. Ao chamar a atenção para um fato realmente grave, o autor da notícia que exagerou na comparação. Tá certo? Ele pode ter exagerado na comparação, sim, mas é realmente uma notícia grave. Então, aqui, olha, é a letra D, tá certo? Letra D não, desculpa, letra E é a resposta. Ó, essa questão número 2 aqui, ó. Deixa eu ler aqui bem rapidinho. Bom, estou vendo aqui para facilitar a coisa. Aqui, gente, olha só. Ele vai tratar aqui de 2 tipos de lixo, lixo orgânico e lixo inorgânico. Aí, qual a alternativa que apresenta a sequência correta? Aí você tem aqui, ó, gravetos de madeira, orgânico ou inorgânico. Aí você tem que saber. Quando é que um produto ele é de origem orgânica? Aí você vai ver quando ele for derivado, gente, principalmente de animais e vegetais. Certo? Ou, lá, agora, se ele for subproduto de outro subproduto, aí já pode ser inorgânico, certo? Se for de um derivado de petróleo, aí você vai ver aqui direitinho. Então, aqui, ó, gravetos de madeira, orgânico, ó, né? Graveto de madeira, aqui, orgânico, não é isso? Pedra, mineral, inorgânico. Jornais, que vem lá da celulose da árvore, não é isso? A folha, né? Orgânico, aqui, ó, orgânico. Corpos descartáveis, é o quê? Inorgânico, porque vem lá do subproduto de outro, ou seja, seria uma terceira onda uma segunda onda da poluição aqui, ó, já no subproduto. E os cacos de vidro, ó, vem lá do dióxido de silício da areia, que é inorgânico também. Então, a resposta correta aqui, no caso, letra B. Bom, gente, chegamos ao nosso final da aula, tá certo? Se vocês quiserem, eu posso... cancelar. Professor, Oi. qual o próximo assunto que o senhor vai trabalhar? Nós vamos ver, na sequência, nós vamos adentrar agora a parte mais detalhada de substâncias, misturas, separação de misturas, tá certo? Aí eu queria perguntar a vocês se essa forma como eu utilizei o livro, né, se foi bem legal, tá certo ou não, se vocês preferem que eu faça resumos em slide, passe slide, aí vocês é quem diz. Vocês poderiam até me ajudar também a dizer aí. Se quiser já parar a gravação, acho que já dá para parar. E aí? Professor.